Eu sempre fui uma pessoa bastante otimista. Eu sempre falei disso nas coisas que eu crio também. O quanto eu tenho esperança nas pessoas, na vida, nas coisas. Até que essa semana eu experienciei pela primeira vez uma sensação de pessimismo. E não foi nada gostoso. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, mentora de mulheres e uma buscadora por uma vida com prazer. Eu realmente acho que a gente precisa cada vez mais lutar para viver bem. A gente está tentando viver melhor e eu acho que essa é a nossa missão de fato, sabe? Essa semana, como eu disse para você no início, eu experienciei uma sensação de pessimismo que eu confesso para você que eu acho que eu nunca tinha experienciado. Eu sempre tive muita fé na vida, muita fé nas pessoas. Eu nunca tive religião, a não ser quando criança que eu fiz a primeira comunhão, mas eu também não me encaixava ali, então eu nunca tive uma religião, nunca segui uma religião, mas eu sempre tive muita fé. Eu sempre tive fé na vida, fé na natureza, fé nas coisas. Esses dias eu escrevi uma newsletter que eu falava que eu queria acreditar mais em Deus, mas que as coisas me distraem. E é porque eu questiono demais a vida, eu questiono demais as coisas. E a fé, eu sinto que ela é uma coisa que ela não é questionada, né? Ela é para ser sentida e não questionada. E eu sou uma grande questionadora da vida, das coisas, do mundo. E às vezes isso é extremamente cansativo. Eu não sei se você que me ouve tem também uma mente muito ativa e que cria caminhos e descaminhos o tempo todo para as ideias que você tem. A minha mente, ela é assim, ela é super ativa e ela o tempo inteiro me traz argumentos. Eu tenho uma lua em Gêmeos, para quem é de astrológicas, eu acho que isso faz um pouco de sentido, mas meu Mercúrio é em Áries, para quem também for de astrológicas, ou seja, o planeta que rege a comunicação está no signo de Áries, que é um signo impetuoso, que é o meu signo solar, inclusive, que é um signo corajoso, é um signo que fala o que pensa, mas eu me identifico muito mais com esse lado geminiano da minha lua, de questionamentos, muitos questionamentos, muitos questionamentos, muitos questionamentos. Essa semana, eu comecei a semana com uma sensação muito estranha, que eu, como eu disse, eu não tinha experienciado ainda, devido a ver algumas notícias do mundo atualmente, mergulhar um pouco nisso, que é algo que eu faço com muita cautela. Eu não sou uma pessoa que fica hiper atenta às notícias, porque eu realmente quero me manter esperançosa na vida. Mas eu minimamente me atento, óbvio, para saber o que está acontecendo no mundo, e as últimas notícias, as mais recentes, me deixaram triste. Eu teve uma fase na minha vida que eu ficava revoltada, que era a minha fase dos 23, 22 anos, eu ficava revoltada. Já cheguei até a brigar com gente na rua, sim, já fiz isso. Já fui em muitas manifestações, eu era pessoa, sabe, mais ativista, assim. Depois eu parei, fiquei mais neutra. Falei, não, isso não vale a minha saúde mental. Transformei o meu trabalho no meu ativismo, né? Porque eu trabalho pela autonomia feminina, então todas as coisas que eu faço aqui, elas são políticas de alguma maneira. Elas são a minha visão de mundo. Mas eu nunca tinha ficado triste. E essa semana eu fiquei triste. Na segunda-feira, depois eu descobri que a lua estava em Câncer. Então, assim, eu fui manipulada pela lua, talvez. Mas eu me senti triste, assim, em olhar para o mundo e ver que a gente está repetindo algumas coisas que deram errado e que a gente sabe que dá errado e que a gente sabe que, sabe, vai bater, você tá vendo, assim, vai bater. E aí eu fiquei me sentindo, me questionando por quê? Por que estar aqui? Por que nós todos estamos aqui agora, neste momento? Eu tenho muita vontade de ser mãe. Eu fiquei pensando, será trazer uma criança para o mundo agora? Todas essas coisas começaram a me atravessar e me fazer quase sentir que os planos que eu tenho para mim são insignificantes. Ter filhos, trabalhar. Eu comecei a olhar para isso e pensar do que isso tudo vale. E aí eu resolvi dividir isso com você, porque eu tenho uma visão muito otimista da vida. E eu estou aqui, todo o meu trabalho é para buscar
soluções para a gente poder viver de uma maneira mais alinhada com quem a gente é. Mas acho que poucas vezes eu trouxe aqui nesse espaço, na newsletter eu trago muito, mas acho que poucas vezes eu trouxe aqui nesse espaço momentos em que eu estava atravessando algo e como eu fui driblando isso na minha vida, no meu cotidiano, para te ajudar. Se esse é o seu caso também, se você também está se sentindo triste ultimamente com as notícias recentes. Eu espero, nesse momento, que o vento não esteja fazendo um barulho nesse microfone. Eu espero muito. Eu moro perto da natureza, né? Como vocês sabem. Bem perto. O mar está aqui na frente. Eu sinto que isso já me traz um aterramento e uma noção de que as coisas continuam girando apesar de muito grande, porque eu olho em volta, os pássaros estão voando e caçando, o mar continua, né, no seu movimento, o sol continua nascendo, a lua ontem nasceu bem aqui na frente de casa, então a vida continua, né, pulsando. E ter essa visão tão perto é algo que realmente, para mim, hoje em dia é essencial. Se tornou uma questão de necessidade básica para mim. Eu não me vejo morando num lugar onde eu não possa ter contato com a natureza como eu tenho aqui. Mas nem sempre foi assim. Eu já morei em São Paulo, em apartamentos, enfim, extremamente conectada com aquela vida urbana e talvez essa possa ser a sua realidade. Eu não posso te falar, vai, sei lá, sai, dá uma caminhada no mato, se você não tem mato por perto, né? A gente precisa de soluções possíveis e cabíveis dentro da realidade de todas as pessoas. Se você, assim como eu, tem essa possibilidade, olhe um pouco para a natureza, isso traz uma perspectiva de que a vida continua. Se você não tem, eu quero falar de outras coisas que eu acabei... Os passarinhos. Que eu acabei pensando e trazendo para alquimizar um pouco essa energia, tá? A primeira coisa é saber que a gente tem o poder de fazer isso. Você tem o poder de alquimizar os seus sentimentos. Você não é o que você pensa. E a gente precisa entender esse mecanismo que é, eu penso uma vez, esse pensamento ele é só vento. Dentro dos elementos da natureza, o pensamento é o ar. Então, é vento que passa e vai embora. Ele se torna água, a gente condensa ele em sentimento se a gente se apega a ele. Então, todas as coisas que passam pela sua cabeça ao longo do dia, elas não são verdades, elas são sugestões do seu, sei lá, do seu sistema de crenças, do seu sistema de referências. Se você resolve se apegar àquele pensamento, ele vai se transformar num sentimento. E o sentimento é mais difícil da gente transpor. Um pensamento é fácil da gente cancelar, da gente cortar, da gente passar adiante. A partir do momento que se torna sentimento, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais desafiadoras de serem transmutadas. Só que é possível da mesma forma. Como? Pensando diferente? Não. Sentindo diferente. Eu combato um pensamento ruim com um pensamento bom, mas eu não combato um sentimento ruim com um pensamento bom. E essa acho que é uma crença muito natural que a gente tem aqui no nosso mundo, que é, fica pensando positivo que aí você sai dessa. Não, você não vai sair dessa. Se você não sentir de maneira diferente. E o caminho de sentir diferente é um caminho de treinamento. É um caminho diário. É uma prática. Não é simplesmente pensar positivo. Eu transformei o meu pensamento em um sentimento de tristeza. Para eu combater esse sentimento de tristeza, eu precisava buscar no meu dia a dia coisas que me faziam me sentir feliz e satisfeita onde eu estou. Então não era pensando, mas olha em volta, olha o que você tem. Mas olha, mas a vida tá boa. Não era pensando, era sentindo. Para mim, a melhor maneira de buscar um sentimento que combatesse assim, a tristeza que eu estava sentindo era buscar o amor e a conexão com as pessoas. Então, o amor que eu sinto pelo meu companheiro, o amor que eu sinto pelos meus pais, pela minha família, o amor que eu sinto pelas minhas amigas, pelos meus amigos, buscar afeto, poder falar para eles, olha, eu estou me sentindo triste com isso, e receber afeto, receber ouvidos que me ouçam, e receber de repente uma amiga que fala, nossa amiga, eu também, mas a gente está junto, e receber visões de pessoas que querem esperançar junto comigo, me faz querer sair do limbo de tristeza
porque existem essas pessoas com quem eu quero conviver, com quem eu quero viver, com quem eu quero trocar todas essas experiências. Entender que eu não estou sozinha nesses sentimentos e nem na vontade de superá-los é importante para que eu me sinta diferente em relação àquela tristeza que eu estou sentindo, percebe? A gente está vivendo uma sociedade que eu acho que foi um movimento interessante e importante, mas que agora está começando a ficar um pouco complicado, que é a sociedade do eu, né? Eu acho que foi importante o momento da gente olhar pra gente tentar se entender e pra gente se reconhecer enquanto indivíduo, delimitar as nossas fronteiras. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, é importante que a gente se permita voltar a ser um ser coletivo, porque nós somos seres sociais, nós somos seres humanos e a gente precisa do outro. Então, se você está num processo de autoconhecimento e você está se fechando em você, nas suas crenças, naquilo que você acredita, naquilo que você passa, repassando na sua cabeça todas as suas dores, se você está nessa fase que você está morando com a sua própria existência apenas, isso você precisa encarar apenas como uma fase. É uma fase de eu me entender, de eu criar relação comigo, mas também entender que se conhecer é diferente de criar relação consigo. Quando a gente começa no processo de autoconhecimento, é natural que a gente comece a voltar para a nossa história, a entender o que aconteceu, mapa astral, tarô, buscar todas as formas de autoconhecimento possíveis. E aí você fica tendo notícias sobre você. Eu sou ariana, de sol e ascendente, então é por isso que não sei o que lá. Minha lua é em gêmeos, então é por isso que não sei o que lá. O meu Kim é mão lunar, então é por isso que não sei o que lá. Eu fico tendo essas notícias de mim, certo? Só que eu não estou me relacionando comigo. Eu estou olhando essas notícias de mim e estou pensando, tá, essa aqui sou eu, como se eu me distanciasse de mim. Essa sou eu. E aí é tudo no campo do racional, né? Eu sou ariana, logo eu sou impulsiva. Então é como se a gente andasse com um cartaz aqui na nossa frente, um crachazinho, com todas as informações que a gente coletou sobre a gente. E a gente acha que a gente se conhece. Porque eu conheço meu mapa astral, porque eu conheço a minha história, porque eu sei em que momento um trauma foi iniciado, e aí eu acho que eu me conheço. Ter notícias sobre você é uma ferramenta para que você se conheça. Mas você vai se conhecer de fato quando você ousar sentar a bunda na cadeira, no sofá, na cama, não sei, e bater um papo com você. E realmente dialogar com você. Questionar a si mesma. No momento em que eu estava me sentindo triste, por que eu tô com essa tristeza? O que essa tristeza diz sobre mim? Me acolher de fato. E me acolher é literalmente sentar comigo, me ouvir o que todos aqueles sentimentos, pensamentos, sensações estavam me trazendo. Só ouvir sem julgar, porque a gente tem a necessidade e o impulso de quando pensa algo ruim já querer cancelar, de quando sente algo ruim já querer fazer automaticamente algo para me sentir melhor, sem primeiro parar para sentir. Segunda-feira eu não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo triste, eu simplesmente me deixei ficar triste por um momento. A gente tem medo de se deixar sentir as coisas. Isso acontece muito no campo do relacionamento. Esses dias eu estava conversando com uma consulente, porque eu abri minha agenda de tarô, se você não sabe, inclusive já estou fechando, mas se você se interessar em saber como vai ser o seu ano de 2025, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp para você me chamar, tá bom? Eu te passo todas as informações. Eu estava conversando com essa consulente, era um assunto de relacionamento, e ela falou, a gente não tem nada, porque a gente está, né, enfim, começando a ficar, então a gente não tem nada, eu não me sinto à vontade de falar com ele sobre isso que eu tô sentindo. E aí eu falei pra ela que eu acho que a gente precisava parar com essa história de a gente não tem nada. Quando você tá começando a se relacionar com uma pessoa, você já saiu com ela, você já ficou com ela, já beijou ela, você já transou com ela de repente, você já conversou com ela sobre coisas suas. Isso pra mim não tem como você dizer que vocês não têm nada. A gente tem medo de se envolver com o outro. No âmbito da amizade, não. Você troca ideia com uma pessoa na fila do banco, você já fala que ela é tua amiga. Primeiro dia de trabalho, você conversou com uma pessoa, você já fala, minha amiga do trabalho. Pode ver reality show. Em 2 semanas já existem melhores amigos ali dentro. Agora, quando o assunto é relacionamento amoroso, a gente tem um medo do envolvimento. Um medo danado de se vulnerabilizar e de se envolver com a pessoa.
Quando a gente fala eu não tenho nada com aquela pessoa, eu tô dizendo a mim mesma, os meus sentimentos não valem, os meus sentimentos não importam. Eu tô tentando fazer com que eu não sinta o que eu de fato estou sentindo. Eu estou negligenciando os meus próprios sentimentos e como eu me sinto sobre aquilo, percebe? E a gente faz isso o tempo todo pra quê? Eu não quero pressionar o outro. Eu não quero desgastar o que a gente está tentando construir. Eu não vou falar a verdade, eu não vou falar como eu me sinto, eu não vou falar o que eu desejo, o que eu preciso, porque o outro pode se assustar, porque o outro pode se incomodar. E nisso eu não vou criando relação comigo. Eu não tô falando para você no primeiro encontro já falar, nossa, é você, eu quero casar e ter filhos. Não necessariamente. Tem gente que acontece isso e realmente dá certo, mas não necessariamente. Mas se abrir para ser honesta e sincera. Quando eu comecei a me relacionar com o Lucas, eu tinha passado um tempo sozinha, cultivando relação comigo. E é uma coisa um pouco mística, porque foi depois de um rompimento com uma pessoa que tinha acabado de chegar na minha vida e eu vislumbrei que de repente a gente poderia ter alguma coisa. Só que essa pessoa chegou como um furacão, ela veio e hoje eu entendo a importância dessa pessoa na minha vida porque ela veio como que para me tirar de um ciclo que eu tava. Essas pessoas, elas são muito importantes na nossa vida, as pessoas que chegam quase com a missão de simplesmente te virar do avesso para que você perceba que onde você tá não tá legal, sabe? Ela chega, te bagunça, vai embora e você tem que começar a arrumar o caos que ela deixou. E nesse movimento de arrumar o caos que ela deixou, você percebe que você nem estava onde você queria. Essa pessoa foi muito importante na minha vida, mas assim que ela saiu, eu estava trabalhando, estava fazendo um freela em um casamento, de produção de casamento, sabe? Eu não era cerimonialista, mas eu era uma das produtoras ali no casamento. E eu estava no dia de reconhecer o território, saber, eu fui lá ver, né, o lugar e era na praia o casamento. E eu lembro de me colocar na frente do mar, fazer uma oração pro mar, eu sempre faço uma oração pro mar. Eu não sou um bandista, mas eu falo com Iemanjá. E eu lembro de ouvir nitidamente a frase, você precisa ficar sozinha. Só que ao invés de só ouvir, eu ouvi e eu senti o que aquilo significava. Não era simplesmente ficar sozinha, porque eu já tinha passado muito tempo sozinha. Eu nunca fui uma pessoa que teve problema em ficar sozinha. Eu já fiquei há 1 ano sem ficar com ninguém, isso nunca me incomodou. Mas não era isso, era ficar na sua companhia e descobrir quem é essa pessoa que você é. E foi o processo que eu fiz. E aí eu fui entendendo que eu era uma pessoa, por exemplo, que hoje acho que chama de demissexual. Eu não sou uma pessoa que eu consigo me envolver com muitas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que fica super bem sozinha. Eu não tenho essas necessidades urgentes de, preciso ficar com alguém, eu preciso transar com alguém. Eu nunca tive isso. Eu só tive essa necessidade se eu realmente me envolvia com a pessoa, me interessava com a pessoa. Aí esse desejo ele despertava. O desejo ele não tá em mim só por estar, sabe? Eu preciso desse envolvimento. Então eu descobri isso sobre mim, que às vezes eu achava que eu tinha algum problema, mas não, é só quem eu sou. Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter um relacionamento e que naquele momento da minha vida eu queria um relacionamento de fato. E eu quero casar. Eu já sou casada, na verdade, né, de morar junto, mas eu quero festa, né? Eu quero casar, eu quero ser mãe, então eu tenho esse lado. E eu percebi que eu não queria mais esconder esse lado, porque eu escondia esse lado de todas as pessoas com as quais eu me relacionava, sabe? E eu cheguei pro Lucas, eu acho que foi, gente, já no segundo encontro. No primeiro não, porque o primeiro aconteceu por acaso, mas eu acredito que foi no segundo ou terceiro encontro a gente teve uma conversa sobre expectativas. E ele deixou muito claro que ele não queria um relacionamento naquele momento, que ele não estava procurando isso. E eu deixei claro para ele que eu não estava procurando, mas eu queria. Que eu era uma pessoa que eu queria sim encontrar um relacionamento, que eu queria sim me casar, que eu queria sim ser mãe. Isso foi tudo posto. Mas eu disse para ele, só que agora, nesse momento, eu não tô falando que tem que ser com você, porque eu nem te conheço direito. Nesse momento eu tô achando legal te conhecer. E tô achando legal isso que a gente tá tendo. E se em algum momento eu achar que vai ficar pesado demais pra mim, ou que eu não quero mais, eu vou te falar. Nesse momento eu quero. Nesse momento não tá me machucando. Se machucar, eu vou te falar. E esse foi o nosso acordo desde o início. Ele falando, eu não quero me envolver, eu falando, eu quero, mas não necessariamente agora, porque eu nem te conheço, então eu quero te conhecer pra saber se é com você mesmo. E a partir do momento que isso foi desenvolvendo e que começou a me machucar, eu fui honesta com ele, sabendo que eu corria o risco dele ir embora. Ele ficou, mas ele poderia ter ido embora. Era um risco que eu corria. As chances eram 50-50. Esse homem falou desde o início que ele não queria um relacionamento. Então, assim,
né? Eu tinha chance de perder. Mas eu lembro naquele momento que eu chorava de me sentir muito orgulhosa de mim e sentir que eu tava comigo. Eu senti muito forte que eu tava comigo. Eu senti muito forte, assim, quase um abraço interno falando: você fez a coisa certa, você fez o que você sentia e você lutou pelos seus valores, por aquilo que é importante pra você e por você. Isso é cultivar a relação com você. Naquele momento eu percebi que eu podia confiar em mim, que eu não ia me desamparar. E que todas as atitudes que eu tomasse na minha vida eram para me fazer feliz, mesmo que fossem atitudes desafiadoras, mesmo que eu perdesse aquela pessoa que naquele momento eu estava muito apaixonada. Como eu deixei para trás a minha antiga profissão. Eu fui percebendo que as escolhas que eu estava fazendo, elas poderiam ser desafiadoras, mas elas eram por amor a mim e a vida que eu queria viver. E isso é autoconfiança. Não é se sentir bonitinha num dia ou outro. É saber que você pode contar com você de fato, sabe? Então, quando eu me senti triste, eu não fiquei com medo de me deixar sentir a tristeza. Eu me abracei de novo, falei: tá bom, sinta isso, realmente, o mundo tá um caos. E aí eu tenho lembrado muito de uma entrevista que a Fernanda Torres deu, que ela estava na dúvida se ela queria ter filhos ou não, por conta do mundo estar um caos. E aí a Fernanda Montenegro falou pra ela: Nanda, o mundo nunca não esteve acabando. E essa frase está ecoando na minha cabeça, porque realmente, e eu falo isso no meu trabalho, o mundo nunca não esteve um caos. A minha avó materna perdeu um irmão pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial. Não na guerra, ele voltou, mas ele acabou tendo um estresse pós-traumático tão forte que ele ficou um pouco perturbado por tudo que ele viu. Ele acabou falecendo de outra coisa, jogando futebol, gente, uma coisa doida. O cara vai pra guerra e ele falece jogando futebol, parece que... Não lembro se foi uma bolada no estômago, muito forte, eu não lembro direito. E minha avó se lembrava do dia que a guerra acabou. Ela se lembrava das pessoas indo pra rua, da mãe dela chorando porque o filho ia voltar pra casa. Provavelmente os seus ancestrais passaram também. Essa minha mesma avó, o pai dela era indígena, então foi outro caos que ele vivenciou, que a família dele vivenciou, de ter a sua comunidade toda dizimada. Os meus ancestrais paternos são italianos e portugueses, que vieram para cá, né, em busca de uma coisa melhor. Então, assim, o mundo sempre esteve caótico, é só a gente olhar para os nossos ancestrais. As coisas que eles atravessaram para que a gente estivesse aqui, e graças a eles nós estamos aqui, porque eles não desistiram da humanidade, eles não desistiram do mundo, eles continuaram apesar de, eles continuaram, né, enfim, a vida apesar de. Isso me inspira muito. Me inspira muito a pensar que, apesar de todo o caos que nós estamos vivendo hoje, a gente ainda tem muito mais recurso do que eles tiveram, a gente tem a tecnologia. Eu, por exemplo, tenho uma condição de vida melhor que as minhas avós tiveram. E eu digo isso não só financeiramente, eu digo isso de poder escolher uma vida, sabe? De não ter que cumprir aquele ciclo de meu pai trabalhar na roça, eu vou trabalhar na roça com minha avó paterna, ou de me tornar uma dona de casa porque estava tarde para eu casar com minha avó materna. Eu pude escolher diferente. O caos do mundo que eu vivo é o meu caos, é o caos da minha geração, é o caos que eu vim sustentar. E eu acredito, eu tenho muita fé na espiritualidade, gente, tenho muita fé. E eu realmente acredito que eu escolhi estar aqui nesse momento. Eu acredito que nós todos escolhemos estar aqui nesse momento. E aí eu transformei a minha tristeza em ok. Então, como eu posso viver melhor, promover uma vida melhor para as pessoas à minha volta, ao meu redor, as pessoas que me ouvem? Como eu posso ser instrumento de algo positivo em meio ao caos, percebe? Como eu realmente, ativamente, posso fazer a diferença na minha vida, na vida das pessoas à minha volta. E eu tô pensando muito em a minha volta. E quando eu falo a minha volta, eu não tô pensando só aqui, tá? Eu tô pensando em vocês. As pessoas que me ouvem, esse pequeno universo que eu alcanço. Eu já fui uma pessoa de ambições muito, muito, muito grandes. E eu ainda sou bastante ambiciosa. Mas eu tenho cada vez mais, por conta desses sentimentos recentes que têm me vindo, pensado nesse sentido de comunidade, sabe? Nós temos uma comunidade aqui, de vocês que me ouvem toda semana, que me leem toda semana,
que estão comigo de repente desde os primórdios, desde quando eu comecei a me comunicar nas redes sociais, lá atrás. Poder trazer para vocês formas de viver de uma maneira mais gostosa em momentos caóticos, é isso. E é com isso que eu vou me preocupar e é a isso que eu vou me dedicar. Se você tá se sentindo exausta, talvez um pouco chateada, triste, revoltada com o mundo, eu quero te lembrar de que o mundo ele sempre teve os seus desafios. Esse é o mundo. Porque o mundo é composto por seres humanos, e seres humanos são incoerentes, são influenciáveis, são corruptíveis. E é justamente isso que a gente está vivendo de caos. A consequência de tudo isso. A natureza não. A natureza ela simplesmente é. Ela simplesmente existe. Mas nós somos complexos. E eu acredito que se a gente escolher o caminho de se trabalhar amorosamente. Inclusive eu tô lendo o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu recomendo demais. Tô na metade do livro, depois que eu acabar eu quero falar sobre ele com vocês. Mas se a gente buscar viver amorosamente pra gente, naquilo que a gente faz e entrega pro mundo e para as pessoas à nossa volta, eu sinto que a gente já tá fazendo uma grandíssima coisa pelo mundo, pela terra, pela humanidade. A gente vai ficar triste, a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas tem uma coisa que uma frase da Gabriela Prioli, que é olhar o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. E quando a gente olha o mundo como ele é, a gente pode ter atitudes para tentar transformá-lo naquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, ao invés de só apontar dedos ou sucumbir para a tristeza, vamos começar a pensar em como eu posso ser uma agente ativa na transformação do mundo, mesmo que essa transformação não aconteça assim, da noite para o dia. Eu, por exemplo, que tenho o desejo de ser mãe, não vou deixar de sê-lo. Acredito que posso criar uma pessoa muito legal e muito bacana para esse mundo. E eu acredito que esse mundo vai precisar de pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas com visões amorosas de existência, sabe? E é uma das coisas que eu quero contribuir para o mundo, além do meu trabalho. Então, os meus filhos, né? Meu filho ou filha de carne e osso, né? Humano, e meus filhos projetos. Isso me acalenta o coração. Isso me dá coragem. Inclusive eu tô com um pingente Coragem, que foi o pingente que eu dei para as minhas maravilhosas que participaram da vivência presencial que eu dei ano passado. Tá aqui comigo, para me lembrar de ter coragem. Esse pingente é da loja Adoro Etc, que é lá de Limeira, da minha cidade. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês na descrição. É feita por mulheres, de maneira artesanal, respeitosa, amorosa. Vou deixar aqui embaixo o link e vou deixar aqui embaixo também a lista de espera para vocês que desejam vivenciar presencialmente a Desejante, porque eu já tô vendo alguns lugares e em breve eu vou ter uma nova data, então vai estar aqui embaixo também. Eu quero que esse episódio ele seja um abraço, como uma mensagem de eu tô vendo, eu tô te vendo, eu tô vendo o mundo, eu tô vendo os nossos desafios, eu tô de olho nesse caos, mas eu escolho olhar pro mundo com amor e com otimismo. Então, mesmo nos dias tristes, eu me permito ficar triste, eu me acolho, eu sinto e eu continuo otimista de que a vida é maior que tudo isso, de que a natureza é resiliente, forte. Você pode não ter o poder de mudar o mundo, mas você tem o poder de mudar a si mesma. E para mudar a si mesma não é só pensando sobre, é agindo sobre. Quais atitudes você pode mudar hoje para se tornar uma pessoa que caminha por essa terra propagando aquilo que você acredita? O que você pode mudar na sua vida, o seu entorno, na maneira como você fala, se comunica, se posiciona, age, para você se tornar uma pessoa que é quase como um arquétipo ambulante daquilo que você acredita? O que pode ser feito à sua volta para que toda a sua existência seja um manifesto daquilo que você acredita? Faça esse exercício. Eu tenho um material que pode te guiar nesse processo. Pensei agora em falar disso, inclusive, que é um manual da mulher adulta. Ele é um workbook de escrita autoinvestigativa para você praticar a escrita enquanto pratica a relação consigo mesma. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco mais. São 10 exercícios de escrita, então para você até que quer começar a iniciar no processo de escrita, é um trabalho bem legal. E principalmente para você que quer iniciar o processo de criar relação consigo mesma, é um material que vai te ajudar bastante. O link vai estar aqui
na descrição. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ser parte da minha comunidade, do meu clã, por ser parte desse movimento de tornar a vida um lugar mais desejante. E eu espero que esse episódio ele tenha te mostrado que os dias de vales, a vida é composta de picos e vales, e os dias de vales eles existem para todo mundo. A questão é se a gente vai continuar ali ou se a gente vai se permitir encontrar caminhos possíveis para seguir adiante. Eu espero que esse episódio tenha te motivado e te inspirado a encontrar caminhos possíveis. A gente se vê na semana que vem.